Salve pessoas, eu sou Edson Franco, editor-chefe de Isto É e Isto É Dinheiro. E hoje a gente tem um papo muito legal aqui para quem é empreendedor ou para quem pretende se tornar um empreendedor, vai saber tudo sobre crédito hoje e como alavancar seus negócios. Isso porque a gente recebe hoje o Valdir Oliveira e ele é gerente da unidade de capitalização e serviços financeiros do Sebrae Nacional. Valdir, muito obrigado por atender o nosso convite aqui. Eu que agradeço, Edson, prazer enorme estar aqui. É uma grande oportunidade para a gente estar conversando sobre um tema que está muito no dia a dia das pessoas, mas que muitas vezes elas só percebem nas dificuldades. Então, preparar é fundamental, compreender esse universo, que é o universo de crédito, de financiamento, é muito importante. E nós estamos vivendo um momento de uma retomada de economia em que o crédito vai ser fundamental para ter sucesso ou não essa retomada, né? E eu começo a fazer uma pergunta bem básica, assim, para a gente aprender muito sobre esse universo. Dizer, o que é e como funciona o FAMP, né? O Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas? Nós temos o FAMP, que é um fundo garantidor. O FAMP tem 28 anos de existência. A gente tem um PL de 1,8 bilhão atualmente. É um fundo de aval do Sebrae, que já garantiu em torno de 600 mil empreendedores e ajudou a que eles pudessem colocar os seus sonhos em prática. Como funciona um fundo de aval? O fundo de aval, na verdade, ele é um ponderador para o risco de crédito daquele que está pedindo crédito. Quando você vai num banco pedir um crédito, o banco ele enxerga duas coisas para você. Ele enxerga limite de crédito e risco. Então, você vai, faz um cadastro e todos os seus dados se transformam, bota no liquidificador ali e sai qual que é o risco e qual que é o seu limite de crédito. Então, os bancos eles se baseiam nisso para poder operar com as pessoas. E aí, que metodologia eles usam para calcular isso? São os Cs do crédito. Se der um Google aí e tal, você vai encontrar quais são os Cs do crédito, que todos os bancos, todas as instituições acabam usando a mesma metodologia, cada um com uma ponderação que ele acha mais adequada. E um desses Cs, ele fala sobre garantia. E nesses Cs da garantia é o que faz a ponderação. Por isso que as pessoas dizem, mas banco só empresta para quem tem garantia. Na verdade, a garantia é o que eles chamam de acessório, não é o principal. O que isso quer dizer, Edson? É que o banco, ele empresta se você tiver garantia. Mas o fato de ter por si só não quer dizer que ele empreste. Por quê? Porque o segredo do banco é emprestar e receber de volta. E quando ele te empresta com essa garantia, ele está minimizando o risco dele da operação. Mas ele não está de olho, não interessa para ele essa garantia. E o FAMP não participa desse processo de avaliação? Não. Ele, na verdade, é esse ponderador. Tem uma resolução do Banco Central, a 2682. Esse negócio ele é chatinho, porque ele tem um monte de sigla e de normas, mas é importante que as pessoas conheçam. Essa 2682 faz com que o Banco Central ela orienta as instituições financeiras a fazer as suas classificações de riscos e o provisionamento que ele tem que fazer em função do risco. O que isso quer dizer? É que banco não tem dinheiro, ele trabalha com o dinheiro dos outros. Então, para ele emprestar para o Edson, ele pega do Valdir e empresta para o Edson. O Edson tem que devolver, senão ele não consegue entregar para o Valdir. E se essa relação for quebrada, você tem um risco sistêmico, que eles chamam, porque quebra em cadeia. Bom, e como é que o sistema financeiro, como é que o Banco Central protege para que não tenha esse risco em cadeia? Ele faz com que as instituições tenham ponderações em cima daquilo que ela está emprestando, para minimizar o risco dessa operação. E como é que ela faz isso? Com provisionamento. Provisionamento é o que eu prendo no balanço. Então, dependendo do seu risco, eu tenho que prender no meu balanço um percentual do dinheiro que eu estou te emprestando. Esse risco ele vai de A a H. Se você for risco H, ele vai, se para te emprestar R$1, ele tem que
provisionar, prender no balanço dele R$1. Como ele não tem dinheiro, ele trabalha com o dinheiro dos outros, fica praticamente inviável para ele te emprestar. É assim que o sistema trabalha, impedindo um risco muito elevado. Um outro conceito que eu acho que é importante, né, para as pessoas entenderem. Todo mundo diz assim, mas o banco foi feito para trabalhar com risco, não quer correr risco. Tem uma definição, Edson, que eu acho fantástica, é assim, é a diferença entre risco e incerteza. Banco trabalha com risco e não com incerteza. E para a gente compreender isso melhor, a incerteza é o Edson sentado num carro de Fórmula 1, correndo aí o Grande Prêmio, participando, disputando o Grande Prêmio que acabou de ter no Brasil. O Edson nunca dirigiu um carro desse, não tem a menor noção de uma velocidade dessa. Isso é uma incerteza, ele não sabe medir nada. E o risco disso é pegar um piloto formado... Eu vou usar aqui o nosso Rubinho Barrichello, mas um piloto que seja preparado, quando ele senta num carro de Fórmula 1, ele conhece, ele tem experiência nisso, as pessoas sabem medir o risco que ele está correndo. Então, banco trabalha com risco e não com incerteza. E como é que ele mede risco? Ele mede risco com modelos estatísticos. E esses modelos estatísticos são baseados no teu cadastro, que conseguem rodar nesse sistema para fazer o seu risco e o seu limite de crédito. E o risco e a garantia ela é um ponderador desse risco, é o colateral, é um ponderador desse risco. E como é que o FAMP e os demais fundos de aval podem ajudar? É quando ele entra melhorando a tua ponderação. Quanto melhor a tua garantia, menor o teu risco. Se é menor o teu risco, quem sabe você sai de um risco C para um risco B e eu posso operar. Então, nos bancos, nas instituições, este provisionamento obriga muitas vezes que o banco trabalhe, por exemplo, com risco B e A. Risco C para baixo eu não trabalho. E às vezes você está ali no risco C e por um modelo que você tem dentro do banco, o fato de ter um fundo garantidor, ele pode sair de um risco C para um risco B, você passa a ter acesso. E assim, ao longo desses 28 anos, o Sebrae pôde contribuir para que 600 mil empreendedores pudessem realizar o sonho de ter o seu negócio próprio, com o crédito oferecido com a garantia do FAMP. Agora, pensando bem na cabeça desse sujeito que vai buscar esse tipo de crédito, então o caminho normal, e se eu estiver errado, por favor, me corrija, ele vai procurar uma agência de algum dos bancos parceiros do projeto, vai passar pelo filtro de crédito daquela instituição, né? E só depois ele procuraria o FAMP. Ou seja, ele pode ser negativado ali, mas aí depois ele pode procurar o FAMP assim Na verdade, ele nem procura o FAMP já está lá esperando por ele. Tá. Quem faz a relação direto com esses pequenos empreendedores, né? Você que está nos assistindo e que tem a vontade de ter acesso a crédito e que gostaria de conhecer um pouco mais e ter essa oportunidade do FAMP, onde é que você vai ter? Lá nos bancos. Hoje nós temos 22 instituições, o site do Sebrae, sebrae.com.br, tem a relação de todas elas. A gente... tem uns exemplos, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banrisul está lá também. Caixa Econômica, Banrisul está lá, Sicob está lá, Sicredi, Cressol, que são as três do sistema cooperativo. Nós vamos entrar, Banco do Brasil está voltando, tinha saído, está voltando. Basa e Banco do Nordeste já estão aprovados e assinados conosco, vamos começar a operar. Então, essas instituições, na verdade, elas estão com o FAMP lá. Quando elas vão fazer todo o processo de seleção, é que elas fazem o direcionamento. Nós temos alguns fundos de aval no Brasil. Nós temos o FGO, que é o famoso Pronamp. Agora na pandemia, o Pronamp foi muito buscado. Aliás, eu queria aproveitar para fazer um parênteses nesse instante. O Pronamp, ele, na verdade, foi um cavalo de Troia. Por quê? Porque dentro do Pronamp, quando ele chegou, as empresas estavam desesperadas porque baixaram porta, não tinha faturamento. Como é que ia resolver o seu problema? E aí o governo disse, eu vou resolver para vocês. O banco, vem cá. Se vocês emprestarem para eles a uma Selic mais 1,25, isso em 2020, eu garanto 100% dessa operação com o recurso público através de um fundo que chama FGO.
Esse foi o programa Pronamp. Aí despejaram dinheiro. Edson, despejaram muito dinheiro. Nós estamos falando de bilhões, mas muito dinheiro. Todo mundo pegou. E qual era a surpresinha? Era a tal da Selic. Porque quando aquele cavalo de Troia que nego recebeu, ficou feliz, quando abriu, lá dentro tinha uma tal de uma Selic que saiu de 2 para 13,75 e a taxa de juros, que era 1,25, passou a ser 6. Ou seja, o empreendedor que pegou aquele crédito achando que ia pagar 3,75, 3,25, estava pagando 19,75, quebrou. Nós temos hoje muitas vítimas do Pronamp que nós precisamos resolver. Então eu brinco dizendo que o Pronamp foi um cavalo de Troia. Foi um presente dado, mas que dentro tinha uma surpresinha que chamava Selic, que matou muitos empreendedores no Brasil. Mas como ele tem, como além do Pronamp, além do FGO, você tem o FGI, PEAC do BNDES, você tem o Funproger, que está lá no Banco do Brasil. Então você tem alguns fundos que dão essa garantia, né? São fundos de aval que estão aí à disposição dos empreendedores, e o Sebrae é o mais antigo deles, o FAMP, que foi criado em 1995. Daqui a 2 anos nós vamos fazer 30 anos. Vai ser um fundo balzaquiano, né? Chegou lá. Na sua resposta anterior, você falou muito sobre as entidades que fazem parte, né, que oferecem esse crédito com o FAMP por trás. Como é ser selecionado? Como é que são selecionados esses parceiros? As instituições financeiras que quiserem entrar, nós estamos de braços abertos para receber todos. E como é que elas têm que fazer? Elas apresentam para o Sebrae um projeto dizendo como elas querem aplicar. A nossa exigência é que sejam para micro e pequenas empresas. E os outros direcionamentos, cada um faz da forma que quiser. E aí, em cima dessa proposta, ela diz quanto que ela quer alavancar desse crédito. Por quê? Porque tem alguns parâmetros técnicos que definem a atuação de um fundo de aval, e o FAMP não é diferente. Um é o que nós chamamos de stop loss. Stop loss é o máximo de inadimplência que o fundo suporta. Porque o fundo garantidor ele tem que ter uma conta, ele não é dinheiro a fundo perdido, ele é uma conta. E quando a gente faz essa conta projetando, a gente tem que imaginar uma inadimplência que seja o teto para poder fazer essa conta. Se passar desse teto, o fundo garantidor já não garante mais, o risco aí passa a ser do banco. Outro indicador que é importante é o percentual que nós garantimos dessa carteira. Quando o banco X vai emprestar para o Edson com o fundo garantidor, o fundo garantidor ele não está garantindo 100% daquela operação, no caso do FAMP. Por quê? Porque é importante que o banco tenha um pouco do risco. Então, o FAMP ele pega 80% da carteira garantida. Então, eu vou emprestar R$100 para o Edson. R$80 vai ser garantido pelo FAMP, 20 é risco do banco. Para que ele, com isso, tenha um compromisso, uma responsabilidade, uma cumplicidade em cima dessa operação. Então, o stop loss, a alavancagem, que é importante. Essa conta acaba me dizendo quantas vezes, qual é o multiplicador que o dinheiro que a gente coloca lá dá o total da operação. Então, no caso do FAMP, para cada R$1 que a gente coloca nos bancos, ele pode emprestar 12. Porque a conta do stop loss e a conta do percentual de garantia nos dão condição para saber que se eu botar R$1, ele pode emprestar 12, que a gente vai estar na margem de conseguir operar com eles. E a gente percebe, assim, quando a gente pesquisa um pouco sobre o FAMP, a preocupação em chegar em áreas que não são habitualmente atendidas pelo mercado de crédito, né? Como chegar, como identificar essas áreas e como chegar até elas? Aí o agente financeiro é fundamental, porque é a operação quem faz o direcionamento. Por mais que a gente construa um modelo de garantia que possa
alcançar eu vou chamar de os mais vulneráveis, ou aqueles que estão por momentos de dificuldades maiores. Mas é fundamental que o operador consiga construir isso. Então, nós tivemos agora uma situação no sul do país, de chuvas que trouxeram problemas enormes, em especial Santa Catarina. O nosso presidente Décio Lima esteve lá e uma tragédia, né? Para as pessoas e para os pequenos negócios. Então, nós, através do presidente Décio Lima, demos uma atenção especial para que os empreendedores de Santa Catarina conseguissem ter um acesso mais fácil para poder dar a volta por cima, em cima dos seus negócios e ter uma facilidade no processo de crédito, porque é evidente que o risco acaba ficando muito maior quando você tem um problema desse. Então, esses direcionamentos, eles precisam ser feitos muito em parceria com os agentes operadores. Nós, do SEBRAE, por orientação do presidente Décio Lima, a gente faz muito esse direcionamento para que essas pessoas possam ter acesso nos momentos mais difíceis. Mas, para que a gente consiga, os operadores têm que entrar e fazer esse direcionamento, porque toda a seleção de crédito é deles. Porque, no fim, o risco acaba sendo deles, né? Mesmo que seja um risco percentual menor, ele precisa ir atrás daquele recurso que ele veio garantir do FAMP. Então, quando a gente executa a honra, que a gente chama, esse não é um bom exemplo para dar do Edson, mas eu vou... Estou usando você como exemplo. Já fui piloto de Fórmula 1. Já. Então, o Edson fez um crédito, teve acesso a um crédito e foi garantido pelo FAMP. E o Edson teve uma infelicidade, o negócio dele não conseguiu pagar. O que a instituição financeira faz? Ela pede a honra. Ela vai no SEBRAE e diz: SEBRAE, o Edson não me pagou. E o SEBRAE vai lá e cumpre a honra. Ele paga à instituição financeira aquilo que o Edson devia. Eu equilibrei a conta para não dar descasamento. Porém, a instituição financeira vai executar o Edson, vai correr atrás. Ela tem uma cumplicidade, ela tem um compromisso com relação a essa operação de crédito que faz com que ela seja responsável pelo crédito. Isso tudo para dizer que o agente financeiro ele é fundamental. Nós precisamos trabalhar de forma integrada e sinérgica com o agente financeiro, principalmente nesses ambientes que sejam ambientes que tenham mais dificuldades. Nós estamos querendo avançar nesse processo, Edson, porque a gente sabe que tem empreendedores informais, que mesmo que não têm acesso ao sistema financeiro e que precisam ter acesso a essas possibilidades. Então, nós estamos construindo o modelo de um fundo garantidor para as operações que a gente chama de microcrédito, que são aquelas que estão fora do sistema. Não é o microcrédito que está dentro do sistema financeiro. E, claro que ele vai ter indicadores diferentes, a alavancagem vai ser menor, um percentual que não vai ser em cima de 100%. Nós vamos ter contas diferentes, mas nós vamos entrar nesse processo de garantia para poder... As nossas instituições, a gente tem muitas redes de bancos comunitários, redes da Abicred. Nós temos muitas redes que estão fora desse sistema com modelos muito interessantes de crédito, mas que, como não têm acesso ao sistema financeiro, eles têm um limitador no seu poder de alavancagem. Por exemplo, moedas sociais. Aqui em São Paulo a gente tem exemplos de moedas sociais, mas nós temos no Brasil inteiro. São 180 bancos comunitários que trabalham com moeda social. O que é a moeda social? A lógica na economia, Edson, ela é feita de forma que o pobre produz para o rico consumir, de uma forma geral. Nós, quando vamos numa área mais vulnerável, para que a gente faça com que essa área evolua de forma mais rápida, cresça, se desenvolva de forma mais rápida, nós temos que quebrar esse ciclo para fazer com que o pobre produza para o pobre consumir. Quando a gente fecha esse ciclo, ele cresce. Aquilo cresce rapidamente porque o dinheiro circula ali na comunidade. E como é que você faz isso? Com moeda social. Eu crio uma moeda que vai ser que vai ter a circulação única e exclusivamente naquele local. A origem das moedas sociais foi o Banco Palmas,
lá em Fortaleza, no Conjunto Palmeiras, que já tem 25 anos essa experiência e que é um sucesso enorme, né? E hoje os bancos comunitários já estão mexendo com bilhões, viu? Para você saber. É um número astronômico. E como é que essas moedas sociais elas acabam fazendo? Elas acabam fazendo com que a produção seja da própria comunidade. Então, em vez de eu comprar um detergente que seja de uma marca, de uma multinacional, eu acabo comprando um detergente que está sendo produzido ali por uma cooperativa local. E por que você faz isso? Porque eles aceitam moeda social. O supermercado grande não aceita moeda social. Então, quando você fecha isso, você acaba fazendo essa circulação ajudar todo mundo. E como é que você consegue fazer esse crédito? Você tem que fazer uma paridade entre o real e essa moeda social. Então, a instituição, o Banco Comunitário, precisa ter lastro em real. E como é que ela vai ter lastro em real? Aí nós vamos criar, nós estamos querendo aí, desenvolvendo uma parceria com a Fundação Yunus. O professor Muhammad Yunus, Prêmio Nobel da Paz, esteve aqui esses dias e ele, é um mentor aí a grande experiência de microcrédito no mundo. A gente está discutindo com eles a possibilidade de criar alternativas que possam dar lastro também para essas operações. A gente entra fazendo a garantia para ponderar risco para eles e a gente entra fazendo lastro. Essas duas operações serão operações que vão conseguir alavancar melhor essas instituições que estão fora, que em termos numéricos não representam quase nada, Edson, porque o mercado de crédito para micro e pequena empresa são 360 bilhões de reais hoje, dados do Banco Central. 360 bi, a gente deve ter 1/3 do Pronamp e 2/3 fora. Esse é do sistema financeiro. O que você tem de fora do sistema é muito residual. Esse tipo de operação é muito residual. Mas as soluções de crédito, como eu costumo dizer, elas não são únicas. Elas são complementares. Não é uma única solução de crédito que vai alcançar a todos. Quando você tem um conjunto maior, você consegue fazer com que o conjunto das pessoas sejam atendidos. Aqueles que estão fora do sistema, tu tem que ter uma solução fora do sistema. O presidente Décio, quando me convidou para essa área, ele me fez essa encomenda, que a gente precisava encontrar duas coisas. Primeiro, uma solução de crédito que fosse do tamanho do problema do crédito. Então, a garantia que o Sebrae pode oferecer, com essa alavancagem que eu acabei de explicar, ela pode trabalhar em bilhões de reais, o que vai nos dar melhor essa condição de atuar no mercado que é de 360 bi. Mas também a gente está buscando alternativas para essas instituições que estão fora desse modelo e que são muito mais vulneráveis e que precisam nesse instante de ajuda, porque o Brasil empobreceu na pandemia, aumentou a vulnerabilidade dessas pessoas, nós precisamos encontrar uma solução para elas. Foi uma solicitação que o presidente Décio fez e é assim que a gente está fazendo. Então, a atuação do Sebrae nesse modelo de crédito, ela está sendo desenhada assim, de forma, com uma atuação de garantia no sistema financeiro e garantia e lastro fora do sistema financeiro. Essa é a estratégia maior que nós estamos operando. E agora, bom, nós somos dois senhores que cresceram analógicos e estão tendo que lidar hoje em dia com tecnologias que a gente nem imaginava nos anos 70, etc. e tal. E agora a gente tem esse mercado de fintech que vai cada vez mais ganhando corpo, vai cada vez tendo jogadores mais poderosos nesse meio e tal. Como o FAMP, como o Sebrae está lidando com essa nova oportunidade de... São modelos diferenciados, né, de crédito, mas são instituições financeiras. Portanto, elas estão dentro desse ciclo que eu disse a você, que é a atuação como garantidor dentro daqueles que estão do sistema financeiro. As fintechs são modelos que são baseados em tecnologia, são modelos tecnológicos de concessão de crédito. Na verdade, a gente está migrando de um analógico para o digital. Algumas pessoas até sempre me perguntam assim, mas isso significa que os bancos vão mudar todos? Vai nada.
Não vai. Na verdade, quando a fintech começa a crescer muito, o banco vai lá e acaba tomando conta dela. Já está cheio de exemplo. Mas o que é importante é que essa digitalização que a gente vem tendo ao longo do tempo abriu um novo mercado. E esse novo mercado precisa ser atendido. As pessoas hoje vivem dentro desses aparelhinhos celular. O Edson, até namorada e casamento, esse povo está arrumando dentro. Como é que ele não vai arrumar crédito ali dentro? Se o cara arruma um casamento, ele não vai arrumar crédito, ele tem que arrumar. E nós estamos caminhando para um mundo que é um mundo sem intermediários. E esses aparelhinhos estão ajudando a gente a isso. Olha, você vai para... hotel, compra passagem. Se a gente for olhar, se a maior empresa de locação de carros hoje, de mobilidade, não tem um carro, né? Que é a Uber. Sim. Não, a rede hoteleira do mundo. Não tem um apartamento, a Airbnb. Então, nós estamos caminhando, esse é o novo desenho, nós estamos caminhando para modelos que são modelos sem intermediários, onde a gente junta fornecedor e consumidor em um ambiente que eles fazem negócio entre eles. O Mercado Livre é um bom exemplo para vender tudo. O Mercado Livre, ele é uma plataforma. Gente, corre aqui, tem gente que oferece, tem gente que compra e por aí vai. Então, o futuro, não, o presente já é assim. Então, aliás, é uma boa dica para os nossos empreendedores, né? Quem está nos assistindo, nós temos que estar conectados com o futuro, sim, com o presente, né? Nós temos que estar conectados. Se você tem um modelo que você não quer mudar, você vai ter problemas. A gente sempre brinca dizendo o seguinte: na crise o dinheiro não some, ele está aí. Ele só muda de mão. Ele sai da mão do acomodado e vai para a mão daquele que se adaptou à nova realidade, é conectado com o cliente, entende a mudança do consumo. E aí ele ajustou o negócio dele, o dinheiro vem para ele e sai da mão do outro, que está acomodado. Então, essa evolução ela é fundamental. Eu dizia muito isso na pandemia para os nossos empreendedores: fique atento ao seu cliente, porque o hábito de consumo mudou. E o FAMP tem sido procurado por essas fintechs? Muito pouco, ainda muito pouco. A atuação nesse mercado ainda tem sido bastante residual. Precisa ser mais alavancado. O nosso desafio nesse crescimento é muito mais, na minha análise, por fundo de risco do que das fintechs. Capital de risco. Nós temos um programa, Capital Empreendedor. Né? Sobre ele que eu ia falar na sequência. Como eu sou conectado com o cliente, eu já entendi para onde você queria chegar. Então, o Capital Empreendedor já tem 6 anos. O que é o Capital Empreendedor? Eu preparo as minhas startups e eu preparo, na verdade, para que elas possam ter acesso ao investimento. E eu preparo também, do outro lado, os investidores anjo. 1.600 startups já foram selecionadas e trabalhadas por nós no Brasil inteiro. Agora, dia 26 e 27 de novembro, nós vamos ter... 27 e 28 de novembro, nós vamos ter aqui em São Paulo o grande encerramento desse ano do ciclo, que é quando a gente junta os investidores, as startups, e a gente coloca na oportunidade de uma rodada para o cara, num pitch, conseguir o financiamento dele. Agora, esse modelo de financiamento não é o modelo de financiamento do crédito tradicional onde o FAMP atua. Isso não é crédito. Por quê? Porque o índice de perda ele acaba sendo muito elevado, porque o risco é muito maior. No entanto, quando ele acerta, fica um ganho muito alto. Por quê? Porque ele é parte do ativo. Eu não te empresto. Eu, na verdade, estou me tornando seu sócio. Eu acredito tanto no seu negócio que eu vou ser o seu sócio. E aí, quando der certo, eu vou vender minha parte. Eu não estou aqui para gerir esse negócio. Então, esse é um outro modelo de financiamento muito focado nessa nova economia. Você, como disse, nós somos de uma geração, então vou dizer agora, nós somos de uma geração e de uma formação que como é que a gente avaliava se o negócio ele é sustentável ou não? Nós tínhamos indicadores para isso. A gente calculava a taxa interna de retorno, a gente calculava payback, a gente calculava o valor atualizado do investimento. Esses são indicadores em cima de projetos.
Que aí eu sei, payback, qual o tempo de retorno do meu capital? Taxa interna de retorno, quanto esse projeto vai rentabilizar o capital que eu botei dentro? Para eu saber se vale a pena, não vale a pena, se é melhor deixar meu dinheiro aplicado. Esses indicadores juntos é quem me davam a famosa viabilidade do teu projeto. Aí eu dizia, vou apostar nele. Isso é um negócio demorado, e muito demorado, Edson. E hoje, com o modelo que a gente tem, a vida que a gente tem, ninguém pode mais esperar isso. Esse tempo que eram meses de análise de projeto de viabilidade, hoje, eles são segundos. Hoje tem um exercício que tu entra no elevador, aí eu te conto um problema. Aí tu desce. Quando tu chegar lá embaixo, tu tem que ter a solução desse problema. Então, o empirismo hoje passou a ser um grande ponderador, passou a ser uma grande forma de operação e de implantação do teu negócio. Eu penso se essa ideia dá certo ou dá errado, porque se der errado, eu já desisto dela logo. Eu não fico perdendo tempo com ela. E a gente tinha o hábito de esconder os projetos. Eu tinha um projeto, eu não te contar, que senão tu montava o projeto. Hoje em dia, não. Divulga, porque se tu testar é melhor. Entendeu? Então, esses modelos são modelos que eles não cabem dentro do modelo tradicional que nós temos do nosso processo de crédito, do nosso mercado. Por isso que o fundo de capital de risco ele é fundamental. O que nós precisamos no Brasil? Popularizar esse modelo. Eu não sei se você sabe, eu tive esse número, mas em 2018 eu tive lá no Vale do Silício, né? Estados Unidos. E aí, numa discussão com um fundo daqueles de investimento, de capital de risco, eu vi um número que eu fiquei espantado. 2016, olha só, 2016, quanto que o Edson acha que foi aplicado, foi investido em capital de risco em todo o mercado americano? Em todo o mercado americano. Eu calcularia alguma coisa na casa dos trilhões de dólares, do trilhão de dólares. Não, aí você foi longe. O mercado mas olha americano. só. E você no Vale do Silício. Isso, mas é que todo o mercado americano. Naquele ano de 2016 foram 333 bilhões de dólares, mais do que o PIB da Argentina. Sim. Foi investido no capital de risco no mercado americano em um ano. Então, o que nós precisamos trazer? Nós precisamos popularizar mais para atrair mais investimento. O que a gente precisa para esse mercado? Qual é a matéria-prima? É inteligência. Ali no Vale, você tem as três tops universidades americanas estão lá. Eu visitei Stanford e eu fiquei impressionado. Ali é um celeiro de inteligência preparado para aquele ambiente que é no Vale. Quando você tem a inteligência, que é a grande matéria-prima, se você fizer um bom desenho desse ecossistema, com aceleradoras de forma adequada, com investidores de forma adequada, se você juntar esse ambiente de uma forma organizada, aquilo é que nem você plantar uma semente e ficar aguando, tratando, pode deixar que ela vai caminhar. Então, é o que a gente precisa fazer no Brasil, para que esse modelo consiga alavancar muito mais do que o que ele está alavancando hoje. Porque nós temos a inteligência aqui com boas universidades. Sim. Nós não podemos perder nossos valores, não podemos deixar que esses valores saiam do país. E saiam com essas ideias. Porque eles levam junto a nossa riqueza. Mas se nós criarmos um ambiente favorável, e os fundos de capital de risco são fundamentais para que a gente possa ter aqui boas oportunidades de financiamento, porque uma boa ideia, se ela não for devidamente tratada, ela se perde, ela faz pluft. Tu sabe o que é pluft? Você está conversando com um amigo, aí você dá uma boa ideia para ele. Aquela boa ideia vai voando, ninguém pega, passa por um amigo, outro amigo, ela vai pluft, cai no chão. Então a gente não pode deixar que as nossas startups, que essa criatividade, que eles façam pluft. Eles têm que ter um ambiente preparado para aquilo se tornar, de uma forma próspera, oportunidades de negócios. E a gente tem diversos exemplos sobre isso, né, que precisam
aí que podem ser referência para todos eles. Tudo bem, esse exemplo do Vale do Silício assim, é muito, né, impressionante, mas no Brasil a gente tem experiências como em Piracicaba, em incubadoras, né, em torno de universidades, com um ambiente parecido com esse, tomando as devidas proporções. O Sebrae enxerga esses agentes? Não? Sim, nós participamos ativamente dessas experiências, nós temos programas específicos que conseguem atuar em conjunto. O Sebrae ele faz um trabalho de catalisador nesse processo, né? Muito mais de juntar as partes, para que, como eu disse a você, Edson, se a gente faz um ambiente organizado, esses atores fizerem a integração e a sinergia necessária, isso vai se desenvolver de uma forma extraordinária e exponencial. Nós temos parques tecnológicos no Brasil muito bem montados. Na verdade, o grande campo, se a gente tem um canto que é referência, eu vou dar 2 exemplos aqui. Um é o Porto Digital lá em Pernambuco, né, que é uma grande experiência de parque tecnológico que apoia negócios de inovação, e outro em Santa Catarina, Florianópolis. Nós temos o ecossistema de inovação de Florianópolis, já está assim, muito avançado no Brasil e é uma grande referência. Mas nós temos espalhado pelo Brasil inteiro essas oportunidades com incubadoras ou com parques tecnológicos, mas com ambientes preparados para poder fazer essa alavancagem. No Brasil inteiro a gente tem isso. O que a gente precisa é popularizar mais, porque acaba, como a gente tem isso muito baseado, como eu chamei, na inteligência, matéria-prima, universidade, e acaba tendo um quê elitizado todo esse processo e acaba ficando muito restrito. Nós precisamos ampliar isso no Brasil, para que a gente possa dar oportunidades para a criatividade e a inteligência dos nossos universitários possam promover uma grande mudança na nossa matriz econômica no Brasil. E aí sim, quando isso acontecer, esses bilhões acabam sendo atraídos para cá também. Nós não vamos ser um Vale do Silício, eu acho que também nem precisa e corremos atrás disso, é uma outra realidade, mas a gente pode atrair aceleradoras, atrair investidores. Nós vamos trazer aqui para São Paulo, agora dia 27 e 28, selecionados 80 investidores. 80 investidores. Nós temos 80 fundos, temos muito mais do que isso, mas nós conseguimos selecionar 80 fundos de investimento. E a gente está falando de fundos que têm 300 milhões para investir, 200 milhões para investir, 100 milhões para investir. São fundos que estão vindo para cá para aproveitar essa riqueza desses startups que têm essas soluções e que podem e certamente vão se transformar em grandes negócios. E com pitch, de forma muito rápida, eles vão conseguir vender a ideia deles e esses investidores vão conseguir, com isso, a oportunidade que eles têm para triplicar, quadruplicar, enfim, fazer aí de forma exponencial o crescimento do seu investimento. Achar um unicórnio ali no meio, né? Olha aí. É isso aí. Agora, pensando nesse sujeito que tem uma ideia que não vai fazer Pluft, porque ele vai... Como ele chega até o capital empreendedor? Essa inscrição, todo ano a gente abre, está no nosso portal, sebrae.com.br, ou ele pode procurar o Sebrae no seu estado também, se ele quiser, mas através do nosso portal a gente abre a inscrição, o edital, todo começo de ano. Então, no começo do ano que vem, nós vamos ter uma nova rodada do Capital Empreendedor. Ele faz a inscrição e ali ele passa por um processo de preparação, de mentoria, que é fundamental, porque para chegar nesse ponto agora do pitch e da oportunidade de transformar esse negócio num negócio viável, com um bom investimento, ele tem que ter uma preparação, né? Porque não basta só ter a boa ideia, tem que saber vender a ideia e da forma mais adequada para que os investidores consigam identificar e fazer o aporte necessário. Então, todos que estão nos ouvindo, que tiverem interesse, é só procurar o sebrae.com.br no nosso portal para identificar quando é que esse edital vai ser lançado. Isso deve ser lançado ali em março, abril do ano que vem.
para o novo ciclo de 2024, que eu espero encontrar você que está nos ouvindo aí, entre a seleção no final aqui, com a participação dos investidores, para quem sabe você ter um case de sucesso. E eu tenho certeza que o Edson vai trazer você aqui para você contar para as outras pessoas. Com certeza vou trazer aqui, vou ter muito orgulho em entrevistar e saber que você tomou essa iniciativa depois de ter visto o que o Valdir tinha para falar. Você falou de um problema de popularização, né, das possibilidades de crédito, que muita pessoa, às vezes a pessoa está ali com uma ideia boa, poderia viabilizar, mas desconhece o caminho para chegar até lá. Mas outro problema sério que a gente tem no Brasil, aí de um modo mais geral, é a educação financeira. Né? Educação financeira é uma coisa... Eu defendo, como jornalista, eu defendo que fosse uma cadeira, uma disciplina no nosso curso, porque você lida com isso. Empreendedorismo também deveria fazer parte da cadeira. Que formas o Sebrae enxerga a questão da educação financeira no Brasil e como pode ajudar nesse contexto? Na verdade, assim, dentro do pacote do empreendedorismo, ele é mais amplo do que a visão financeira, que é muito importante, com a visão para dentro do negócio. Nós temos um grande programa de educação empreendedora com muitos exemplos de sucesso, onde a gente busca essa transformação já nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nas escolas. Então, o Sebrae Minas é um Sebrae que é uma referência nisso. Aqui em São Paulo também tem boas experiências. No Brasil inteiro, a gente tem boas experiências de atuação do Sebrae com as escolas, principalmente escolas públicas. No caso de Minas, a gente tem uma escola que é do próprio Sebrae, que é uma metodologia própria deles. É uma escola disputadíssima, inclusive, que você faz o aprendizado do adolescente, a preparação dele para a universidade, mas sempre tratando o empreendedorismo como referência naquela matéria. Se você vai fazer um curso de matemática, você tem o empreendedorismo por trás dos seus exemplos. A biologia, ele acaba puxando um pouco para a lógica de negócio, de forma que eu estou preparando esse garoto para despertar nele a vocação empreendedora. Dizem os especialistas, Edson, que todos nós nascemos empreendedores. Todos nós. Mas a nossa formação, ela acaba sendo tolhida esse comportamento empreendedor, essas características empreendedoras. A criança está engatinhando. Neném está engatinhando. Ele vê um tapete bonito, felpudo, ele vê uma mesa e tem uns brinquedinhos bibelôs ali em cima, que aquilo é um desafio para ele. Ele luta em cima, engatinhar no tapete, meu amigo, com uma criança. E ele luta e vai. Aí ele consegue botar a mão. Quando ele vai querer subir para pegar aquele brinquedo, que é o grande desafio dele, sempre tem um adulto que chega: menino, tu vai cair, menino, tu vai quebrar, não faz isso. Você está tolindo o comportamento ou as características empreendedoras dessa criança. Então, todos nós somos assim. Só que lá dentro de cada um de nós, ainda tem a característica, ela só está adormecida. O que nós temos que fazer? Nós temos que despertar isso aí. Se a gente despertar, você se desenvolve, e essa característica empreendedora vai fazer você partir para novos desafios. Nós temos no Sistema Sebrae um curso, o Empretec, que ele tem essa função. O Empretec, ele dá luz ou fortalece 10 características empreendedoras. Essa é a metodologia do Empretec. Ele desperta em você essas características empreendedoras. Então, o Sebrae, qual é a participação do Sebrae nisso? É uma atuação muito forte nas escolas para que a gente possa levar o despertar empreendedor para essas crianças, para esses adolescentes. Porque eu tenho certeza que na fase adulta, com essas características sendo despertadas, nós vamos ter empreendedores de sucesso, que é tudo que o Brasil precisa. Assim como todo o resto da educação, assim, a educação não pode prescindir da presença dos pais. Portanto, o empreendedorismo se aprende em casa inicialmente. Né? Isso aí é fundamental. E olha, se brincar, muitas vezes as nossas crianças vão ensinar aos pais como empreender, porque elas acabam sendo mais ousadas, mas você tem razão. É fundamental essa compreensão nesse trabalho que a gente faz
Tem um específico que me encanta muito, Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Essas crianças de primeiro grau, elas passam por um trabalho, uma metodologia, um despertar, uma preparação, e no final do ano elas fazem feiras em que elas produzem, elas vendem os seus produtos e elas, na verdade, decidem o que fazer com o dinheiro. E tem a participação muito forte dos pais, eles acompanham tudo. Essas feiras, se você visitar essas feiras, você sai empolgado, porque você vê essas crianças se organizando para saber quem vai ficar no caixa, quem vai fazer a venda, como é que eu consigo conquistar o cliente lá fora. E a discussão do que fazer com o dinheiro é fundamental, porque elas começam a entender o valor do lucro, da distribuição do lucro. Então, é uma formação e é um trabalho muito bonito que o sistema Sebrae faz Brasil afora, porque nós estamos preparando o Brasil do futuro com as nossas crianças. Eu pensei muito nessa que nasce em casa, porque na minha família, curiosamente, né, só permite esse parênteses pessoal, os empreendedores que a gente tem na família hoje são filhos de empreendedores. E os operários são filhos de operários, né? Tanto com faculdade, etc. E tal. Mas desde pequeno, assim, tem uns primos que tiveram neles estimulado essa... Porque o empreendedorismo, fomento ao empreendedorismo, ele se dá muito forte pela referência, pelo exemplo. Então, se você tem um pai que tem uma farmácia e você é criado dentro da farmácia, não tem como tu não ser dono da farmácia. Aquilo passa a ser a sua referência de vida e o seu despertar. E como Darwin tem razão, a evolução da espécie vai levar certamente aquele menino a fazer uma farmácia melhor do que dos pais, porque ele traz junto a evolução do mercado, a evolução dos negócios, mas seguramente são as referências, né? O que é importante é a gente não tolir ou não fechar o escopo dos nossos filhos. Eu acho que a gente tem que estimular. Não estou aqui defendendo que todos tenham que ser empreendedores, não. Eu acho que todo mundo tem seu espaço no mercado. Mas o que nós não podemos fazer é deixar que uma característica empreendedora faça pluft. Com nós certeza. Não podemos permitir isso. Agora eu não posso terminar esse nosso bate-papo tentando ver se existe algum novo projeto do Sebrae, alguma coisa que o micro e pequeno empresário pode esperar para um futuro próximo, algum plano que está sendo... A nossa atuação no mercado de crédito, né? Ela é uma atuação, como eu te contei aqui agora há pouco, que ela vai trabalhar um escopo muito mais amplo para que os empreendedores todos possam ter acesso às oportunidades do Sebrae. Então, a ampliação do FAMP, que foi uma orientação do presidente Décio Lima, ela está na prática acontecendo agora, né? Então, a gente vai conseguir fazer uma grande alavancagem, trazendo os bancos públicos, todos os bancos públicos, e numa parceria com o BNDES, que o presidente Décio já anunciou, nós vamos atuar com os bancos privados. Eu já tive uma primeira reunião, inclusive, com o Itaú, e também atuar com aqueles que estão fora do sistema, que isso é que é fundamental. Nós não podemos esquecer aqueles mais vulneráveis, aqueles que nesse instante, que foram muito penalizados na pandemia, que precisam da nossa ajuda para que possam colocar a sua ideia em prática e, com isso, atendendo a cada um na forma e na metodologia que se tem, a gente consiga construir um Brasil muito mais empreendedor. Nossa, Valdir, muito obrigado pela conversa. Foi muito esclarecedor, foi muito didático, assim. Saindo daqui, eu vou empreender. Que legal. Despertamos aí as características aí. E você que acompanha essa conversa até agora, você não tem o menor direito de deixar que essa próxima ideia faça pluft. Né? Porque agora você ouviu todos os caminhos para viabilizar a sua ideia, né, no futuro. De novo, obrigado, Valdir. Obrigado você que assistiu a gente até agora. Esse foi mais um episódio de Isto é Dinheiro Entrevista. Valeu!